Olá pessoal, eu sou o Matheus. Sejam bem-vindos ao módulo 4 do curso Programação para Todos da UFMT. Nesse módulo falarei sobre seleção. Irei abordar os seguintes tópicos: decisão, condição, desvio condicional simples, desvio condicional composto e desvio condicional encadeado. E por fim, nós faremos exercícios práticos utilizando a linguagem de programação Portugal. Decisão. Primeiramente, nós precisamos entender que existem problemas que exigem a tomada de decisão e que, para solucionar esses problemas com uma linguagem de programação, existem estruturas de seleção, que são estruturas que são utilizadas para a tomada de decisão nos algoritmos. Uma decisão ela é tomada a partir do valor lógico de uma condição. Mas o que seria uma condição? Uma condição é uma variável lógica ou uma expressão formulada a partir de operadores lógicos e operadores relacionais. Ou seja, é uma variável que tem valor verdadeiro ou falso, ou é uma expressão cujo resultado é verdadeiro ou falso. O resultado lógico de uma condição é utilizado para decidir se determinadas instruções serão executadas ou não. Os operadores lógicos que nós temos na linguagem de Portugal, temos o e, o ou e o não. O e seria quando nós temos duas condições. Se condição 1 e condição 2, então faça alguma coisa. Então, nesse caso, somente quando a condição 1 e a condição 2 for verdadeira, o algoritmo vai executar aquela sequência de código dentro do se. O operador lógico ou, no caso, se a gente criar uma condição se condição 1 ou condição 2, então, nesse caso, se apenas a condição 1 for verdadeira, esse bloco será executado. Mas se a condição 2 for falsa, não interfere no resultado da expressão, porque se apenas uma das duas condições for verdadeira, esse bloco de código será executado, essas instruções dentro do se. E temos também o operador lógico não. Esse operador lógico, o que ele faz é basicamente inverter o resultado da variável ou da expressão lógica. No caso, se o resultado for verdadeiro, ele vai transformar em falso, e se for falso, ele vai transformar em verdadeiro. Temos também os operadores relacionais, no caso, igual, diferente de, maior que, menor que, maior ou igual a e menor ou igual a. Agora falaremos sobre o desvio condicional simples, que é a estrutura de seleção mais simples. E a sintaxe do desvio condicional simples é basicamente se, aí entre parênteses condição, aí abre chaves, aí dentro coloca os comandos que devem ser executados. Aqui tem um exemplo, um fluxograma, que tem ali aquele losango em cima, representa uma tomada de decisão. Ou seja, se a média for maior ou igual que 7, então o resultado dessa condição será verdadeiro. E aí, se ele for verdadeiro, vai executar o comando escreva aluno aprovado. No caso, vai escrever na tela aluno aprovado. Só que se a média for menor que 7, então o resultado dessa expressão será falso e o programa não irá executar mais nenhuma instrução. Aqui outro exemplo do desvio condicional simples. Temos inicialmente a declaração de duas variáveis, a igual a 4 e b igual a 3. Aí temos uma condição aqui, se uma seleção, né? Se A for maior que B, então escreva A maior que B. E aí ele termina a execução. Perceba que se B for maior que A, o algoritmo não vai escrever, ele não vai fazer mais nada. Só que nós temos também o desvio condicional composto. E nesse caso, o que muda é que
se condição for verdadeiro, ele vai executar os comandos. Mas daí a gente tem o senão, que é quando a primeira seleção for falsa, ele vai executar esse comando, esses comandos que estão dentro do senão. Aqui um exemplo para ficar mais claro. No caso, temos uma decisão se a média for maior que 7, então o resultado vai ser verdadeiro e vai executar o comando escreva aluno aprovado. Se o resultado for falso, ele vai executar o comando escreva aluno reprovado. Temos aqui também um outro exemplo de desvio condicional composto, no qual temos novamente a declaração das variáveis, a igual a 4, b igual a 5, aí se a for maior que b, então escreva a maior que b. Se não, escreva b maior que a. Então perceba que quando nós tínhamos o desvio condicional simples, se a condição não fosse verdadeira, o algoritmo já ia para o fim. Nesse caso aqui, nós temos o senão, que daí caso a primeira condição seja falsa, ele vai executar o que está dentro do senão, as instruções que estiverem dentro do senão. Temos também o desvio condicional encadeado, que é basicamente quando nós temos um C dentro de outro C. Ou seja, uma seleção dentro de outra seleção. Aqui temos um exemplo, novamente com a média. Se a média for maior que zero, o resultado dessa expressão, dessa condição será verdadeiro, e aí ele vai executar o comando escreva aluno aprovado, e aí o programa já vai para o fim. Só que se a média for menor do que 7, então o resultado dessa primeira seleção vai ser falso, e aí ele vai executar outra seleção que vai verificar se essa média é maior do que 5. Se ele verificar que essa média for maior do que 5, o resultado vai ser verdadeiro. Se o resultado for verdadeiro, ele vai escrever aluno em recuperação. Só que se a média for menor do que 5, então o resultado vai ser falso, e aí ele vai escrever aluno reprovado, e aí o programa vai para o fim. Temos aqui um outro exemplo, utilizando com desvio condicional encadeado. Novamente temos a declaração das variáveis, a igual a 4, b igual a 5, só que aqui nós temos primeiramente uma seleção se A for diferente de B. Aí dentro dessa seleção, caso seja verdadeiro, se A for diferente de B, aí ele vai executar outra seleção, que é se A for maior que B, então ele vai escrever A maior que B. Aí se não, escreva B maior do que A. Mas perceba que se o A for igual ao B, então o algoritmo não vai escrever nada. Ele não vai executar as instruções que estão dentro do C, do primeiro C. Certo, agora iremos para a parte prática, fazer exercícios para fixar esses conceitos. Abri aqui o Portugal Studio. Agora vamos fazer uns exercícios para entender melhor as estruturas de seleção. Primeiramente, eu vou criar aqui uma variável do tipo real, que eu vou chamar de média. E aí eu vou dar um comando escreva aqui para ele mostrar na tela. Vou colocar digite o valor da média. Vou colocar o comando leia média para ele ler o que o usuário digitar. Vou executar aqui para testar. Aí ele fala, digite o valor da média, vou digitar um valor aqui, sei lá, 9. Aí ele já finaliza. Mas eu vou colocar aqui no média, vou colocar um barra invertida N, só para ele pular a linha na hora de preencher aqui o valor. Eu vou executar novamente. Aí no caso ele aparece para eu preencher o valor embaixo. Não precisa fazer isso, mas eu acho mais organizado. Certo, agora vamos para a estrutura de seleção. Eu vou colocar uma condição aqui. Se média for maior do que 7, maior ou igual que 7,
Aí a gente abre chaves. Aí eu vou colocar o comando. Vou dar um espaço aqui para ficar mais organizado. Vou dar o comando escreva aprovado. Agora testar se está funcionando. Digitar o valor da média, 9. Aprovado. Vamos colocar um valor mais baixo agora para ver. Digitar o valor 6. Aí ele não printa nada, não escreve nada aqui no terminal. Certo, mas então essa é a estrutura de seleção simples, né? O desvio condicional simples. Mas vamos modificar aqui para fazer um desvio condicional composto. No caso, eu colocaria aqui um senão. E aí, se o aluno tiver uma média menor do que 7, eu vou colocar escreva reprovado. Vamos testar. Digitar o valor da média 7, aprovado. Colocar o valor da média 6, reprovado. Certo, a gente viu que o programa está funcionando, mas vamos fazer um outro teste aqui, que aí se a gente, em vez de colocar se não, a gente colocar um se média for menor do que 7. Será que isso aqui é a mesma coisa do que o que a gente fez antes com se não? Vamos executar para ver. Vou colocar o valor da média, 9, por exemplo. Aprovado. Coloco digitar o valor da média, 6. Reprovado. Está funcionando do mesmo jeito. Mas qual que é a diferença? A diferença é que quando a gente coloca o C, esse teste sempre será feito. Então, mesmo que a média for maior do que 7, se eu coloco média 9, ele vai testar 9 é maior que 7, aí vai dar um resultado verdadeiro, ele vai escrever aprovado. Só que mesmo assim, depois ele vai testar se essa média que a gente já sabe que é maior do que 7, no caso 9, ele vai testar se o 9 é menor que 7. Só que daí no caso, como a condição vai ser falsa, ele não vai escrever reprovado na tela, ele só vai pular essa parte do código, ele não vai executar. Só que perceba que ele vai executar esse segundo C que não precisava ser executado. Então, no caso, computacionalmente é menos eficiente, porque você vai estar fazendo um teste que não precisaria ser feito. Certo, agora vamos continuar aqui, vamos fazer uma seleção encadeada. Tá, primeiro eu quero ver se a média for maior ou igual que 7, escreva aprovado. Se não, aí eu vou fazer um outro teste aqui agora. Que o teste vai ser o seguinte. Se a média for maior ou igual do que 5, aí eu vou colocar escreva aluno em recuperação. Aí eu vou colocar, se não, se a média dele for menor do que 5, então eu vou colocar escreva reprovado. Está faltando uma chave aqui no meu código. Certo, digite o valor da média, colocar 7, aprovado. Vamos testar com outros valores. Vamos colocar 5, aluno em recuperação. Vamos testar um valor menor do que 5, 4, por exemplo. Reprovado. Então está funcionando e aqui nós temos uma
seleção encadeada, porque aqui a gente tem uma seleção dentro de outra seleção, no caso, esse se dentro do se não. Mas para a gente fixar melhor os conceitos, eu vou colocar mais uma condição aqui. Eu vou criar uma variável do tipo inteiro, que vai ser de faltas, vai armazenar as faltas do aluno. E aí, no caso, eu vou colocar uma condição que se as faltas dele for maior do que 10, então ele deve ser reprovado. Então, no caso aqui, eu vou ter que colocar, além de ver se a média é maior do que 7, eu vou ter que fazer o teste. Eu vou colocar e faltas ou menor do que 10. O menor é igual que 10, né? Colocar que acima de 10 faltas ele é reprovado. Só que perceba que a gente não preencheu o valor dessa variável faltas. Então, vou colocar um comando aqui, escreva, digite o número de faltas. Aí eu vou colocar leia faltas. Agora eu vou executar para ver. Vou colocar que a média é 9, só que o aluno tem 15 faltas. Aluno... deu um erro aqui. Não era para ele ter... Era para o aluno ter sido reprovado direto, mas é porque ele entra nesse senão aqui. Aí ele verifica se a média for maior ou igual que 5. Tá, a gente vai ter que pôr o E aqui também. E faltas, o menor ou igual que 10. Aí vamos executar novamente. Vamos colocar o valor da média 9. E o total de faltas do aluno, vamos colocar 15 novamente. Reprovado. Certo, eu vou colocar aqui também nesse digite o número de faltas, eu vou colocar um barra N para pular a linha. Acho que deu para entender o básico aqui para esse problema aqui da média. Mas vamos realizar um outro exemplo. Vamos fazer aquele exemplo dos valores das variáveis A e B e comparar se um é maior que o outro. Então, eu vou criar aqui duas variáveis, primeiro do tipo inteiro. Vou criar a variável A e a variável B. Aí eu vou dar o comando escreva, digite o valor de A. Aí o comando leia para ler o valor do teclado que o usuário digitar. Aí eu vou dar outro comando escreva, que eu vou colocar digite o valor de B. Depois eu vou dar o comando leia B. E aqui faltou colocar aspa dupla. Certo. Aí agora eu vou colocar uma condição aqui, uma seleção. Se A for maior do que B, então vou colocar escreva A maior do que B. Fazer o teste. Vou colocar aqui o valor de A, vou colocar 5, e o valor de B vou colocar 3. Aí ele escreveu A maior que B. Certo, eu vou colocar aqui um barra N também, só para ele pular a linha. Testar novamente, digitar o valor de A, vou colocar 1 e o valor de B vou colocar 5.
Aí, no caso, ele não escreve aqui A maior que B, porque essa condição foi falsa. Mas agora vamos utilizar um desvio condicional composto. Eu vou colocar um senão aqui. Nem vou colocar uma condição, vou colocar o senão. Aí eu vou colocar escreva B maior que A. Executando agora, vou colocar o valor 1 para A e vou colocar 10 para B. Aí ele imprimiu B maior que A. Então está funcionando. Mas o que será que acontece se eu colocar o A e o B com o mesmo valor? Vou fazer o teste aqui. Vou colocar o A como sendo 2 e o B como sendo 2. Aí no caso ele imprimiu B maior que A. Por que isso acontece? Porque se a primeira condição for falsa, ele vai executar o senão. Então, no caso, se o valor de A e B for igual, ele vai executar esse senão. Só que, como a gente pode melhorar esse algoritmo, corrigir esse problema? A gente pode usar o desvio condicional encadeado. No caso, eu vou criar uma outra condição aqui. Se A for diferente de B, então aí ele vai executar tudo isso aqui que a gente estava executando antes. Só que se o A e o B for igual, ele nem vai executar. Vamos testar, ver se está funcionando agora. Colocar o A igual a 5, o B igual a 5. Aí ele não fez nada. Tá, mas digamos que a gente quer informar para o usuário que ele digitou os valores iguais. Então a gente pode colocar aqui fora um senão. Escreva valores digitados são iguais. Vamos testar. Colocar o valor de A como 1, de B como 1. Aí ele imprimiu os valores digitados são iguais. Então, pessoal, espero que todos tenham entendido as estruturas de seleção. Não percam os próximos módulos do curso Programação para Todos.